paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus trouxe à tona uma discussão já antiga, mas que ganha mais sentido diante do momento que vivemos no país. Será que o Brasil deve aproveitar para equiparar o seu calendário ao europeu? Quais seriam os benefícios dessa medida? E os prejuízos? Vale a pena? Mas antes de iniciar o programa e falar sobre este tema que está tão na mídia em evidência, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Sabemos que a Covid-19 tem causado um impacto muito grande em vários setores da sociedade mundial, tanto econômico quanto social e psicológico. A ideia aqui é expor a nossa opinião em relação ao impacto da pandemia no futebol e, se possível, encontrar uma brecha para melhorar o nosso calendário anual de futebol no Brasil. Recentemente, perguntado sobre o tema em questão, o secretário-geral da CBF respondeu, abre aspas, sempre que isso é colocado, discutimos com o presidente Rogério Caboclo, que é uma figura versada em administração, finanças e questões jurídicas. Ele entende muito de futebol e hoje tem articulações importantes junto à FIFA e à Conmebol. A convicção no nosso calendário brasileiro, que é tropical e não deve ser comparado ao europeu. Tem outras características climáticas e de funcionamento do ano. Então ele diz que a mudança de calendário é uma mudança de convicção e não de oportunidade, fecha aspas. Então eu pergunto a vocês, integrantes da mesa virtual, seria em virtude do alto calor que as equipes enfrentariam no verão? Será que é simplesmente vaidade? O que vocês acham? Devemos equiparar o nosso calendário ao europeu? Vamos lá. Então, eles falam que tem essa questão do tropical e tal, a questão que eles falam também que é final de ano, tem muitos feriados, muitas datas festivas, e isso demoraria a colocar no nosso pensamento do brasileiro e tudo mais, que acostumar com esse novo calendário. Isso seria muito difícil, demoraria muito. Essa pauta também é levantada já faz algum tempo, não só pelo futebol brasileiro, mas pela própria Conmebol. Em 2017 teve uma reunião e por maioria foi negado, não foi aceito isso aí. Para trazer alguns dados para contextualizar com essas informações e o que poderia ser melhor, o que não poderia, eu trouxe alguns dados das principais ligas da Europa, da temporada 2019-2020. Os campeonatos da Premier League, da Série A italiana, La Liga da Espanha e a Bundesliga da Alemanha. O time que mais jogou foi o Liverpool com 57 jogos. O Barça jogou 51, o Bayern 52 e a Juventus 52. São times que foram campeões de alguma competição nessa temporada, em exceção ao Barcelona, que foi vice-campeão só, mas chegou nas fases finais das competições nacionais. No Brasil, para ter uma ideia, Grêmio e Flamengo fizeram respectivamente 73 e 74 jogos na temporada 2019. Olhando por esse ponto, há uma diferença de 17 jogos entre Flamengo e Liverpool. Esses 17 jogos equivalem, na verdade, aos 17 jogos do Campeonato Estadual, que são 17 datas no começo do ano. O que eu penso? Eu penso que um campeonato que tem jogos às 11 horas da manhã no Nordeste não pode tornar um empecilho, colocar o calendário brasileiro adequado ao europeu, o forte calor. Isso é muito fácil, é só colocar os horários mais ao final do dia. Como acontece nos jogos de sábado e domingo, nós jogamos com 3 horários, com três jogos diferentes, um às 4, um às 18 e um às 20 horas, que é no domingo, e no sábado os jogos vão até um pouco mais, tem jogos que começam às 21 horas. Eu acho, dando minha opinião, começando por mim, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos para que fosse colocado o calendário europeu adequando ao brasileiro. O que tu tem para dizer a nós aí, Gaspar?
Cara, isso tudo, essa situação toda de clima, questão de ser por convicção e não para a situação, tudo isso daí é balela, tá? Isso aí tudo é uma mentirada. Na verdade, a gente sabe, quem conhece um pouco de futebol, quem olha um pouquinho futebol e não só vê o jogo ali, o apito, sabe que isso daí tudo é política, tá? Hoje, a gente teve nos últimos anos ali, a gente teve situações onde foi aberto o caixa, né, da situação da CBF, e aí se viu o que tinha debaixo dos panos lá, a corrupção que corria lá por baixo lá. Então, para manter a situação, né, da teta rolando lá dentro, a CBF mantém os clubes, né, num cabresto, né, e também tem a questão das federações estaduais, né. E aí nós temos, então, os clubes que têm direito a um voto, né, e as federações a qual o voto vale por três, né. Então, para tu eleger uma diretoria na CBF, basta tu ter 21 das 24, né, ou 25 federações votando na CBF, e os clubes podem votar em quem eles quiserem, né, que eles não vão ganhar, não vão eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser a diretoria da CBF. Então, fazendo essa situação, mudando, mesmo que os clubes queiram, né, os outros políticos, né, que são os da federações, não querendo, não vai acontecer. E é lógico que as federações estaduais não vão querer. Tá? Por quê? Porque se tu adequar o futebol ao calendário europeu, não é europeu, é o calendário mundial. Por quê? Porque a FIFA estabeleceu a Copa do Mundo, que é o maior evento futebolístico, em qual data? Depois que acaba o calendário europeu. Então é um calendário mundial, não é só europeu, né? Então, se o futebol for adequado a esse calendário, o que vai acontecer? Vai sobrar menos data para os campeonatos estaduais, que antes eram 18 e agora são 16, e já houve uma guerra enorme, porque perderam 2 jogos, entendeu? Então, as federações, elas vão perdendo espaço, e perdendo espaço, automaticamente não tem jogos, automaticamente não tem renda, automaticamente não tem teta, entendeu? Então, é isso que acontece. O futebol, o calendário, ele não vai alterar devido a essa situação política, e não devido à situação porque não dá para botar jogo às 20 horas, ou 21 horas, ou às 14, ou às 11, ou porque aqui é verão, lá é inverno, nada disso. Isso tudo é balela, isso tudo é uma mentirada que não tem fim. Ô Gaspar, mas só pra complementar, mas teve uma vez que os jogos ocorreram, eles aconteciam no domingo às 11 horas da manhã, né, como o Bertan até citou, e o forte calor atrapalhava o ritmo do jogo, e muitos jogadores criticaram, né, os jogos domingo de manhã. Então, assim, tudo bem, acredito que exista essa política, mas eu acho que os jogadores não que jogam aqui, que atuam aqui, pelo clima, não concordam em se adaptar ao calendário europeu. E tem mais uma outra observação, né? Será que a imprensa brasileira que cobre os jogos é a favor? Porque geralmente quem dá o horário, né, é um acordo junto com as emissoras de televisão né, essa politicagem, entendesse? O que tu acha, Luciano? É claro que todos aqui temos opiniões diferentes, cada um tem a sua opinião, né, a respeito, mas vamos tentar escutar todos. Bom, primeiro, na linha do Gaspar ali, eu concordo com ele. Isso é uma teta, é uma máfia que acontece há anos, né? A gente, bem perto de nós aqui, a gente presenciou e presenciou, né, durante muito tempo o antigo Delfim, né, de Padre Peixoto Filho, que ficou anos e anos no poder aqui em Santa Catarina e tinha toda uma relação com o pessoal da CBF, trabalhando nos bastidores, justamente para ganhar as federações e não ganhar os clubes, né? O mais importante é ganhar as federações e não ganhar os clubes, haja vista que o voto não é universal, né? Cada um não tem o mesmo peso. Se o voto tivesse o mesmo peso, talvez teríamos aí um cenário um pouco diferente. Com relação à questão da imprensa, no geral,
talvez as transmissões podem atrapalhar um pouco, podem atrapalhar a programação das emissoras, digamos assim, né, das principais emissoras, quando pegaria ali, por exemplo, o período de dezembro, janeiro, que geralmente elas têm uma programação um pouco diferenciada, eu concordo. Agora, com relação aos jogos no verão, digamos assim, no nosso verão aqui, eu discordo um pouco que talvez os jogadores seriam contra, até porque tu não precisa colocar nesses horários aí de 11 horas, 10 horas, pode botar um horário normal, 20 horas, 21 horas, no verão tu estende um pouquinho, pode fazer 17 horas. A gente vê, voltando para a questão da manipulação, a gente vê isso, por exemplo, há uma possibilidade já, de vocês estão acompanhando, né, a maior emissora, ela vai mandar os jogos provavelmente a partir do ano que vem, porque saiu um dos seus principais programas na grade, vai sair no ano que vem. Então, o futebol que era às 16 horas vai passar para as 18 horas. Então, eles colocam da maneira como eles entendem, né? Então, claro que tem uma questão de emissora, tem uma questão política, mas eu acho que nessa queda de braço ainda, eu concordo com o Gaspar que a briga é ferrenha por questão das federações estaduais, que sobrevivem pelas tetas, né? Porque senão muitas pessoas, muitos idealizadores aí já optaram pela extinção dos estaduais, né? Ou com muito menos datas, ou talvez com os grandes avançando, que é uma proposta meio contraditória, né? Os grandes entrando nas fases já mais finais, assim, mais de mata-mata, né? Em alguns estaduais. Então, são algumas situações aí que acontecem para um acontecimento desse calendário, né? Voltando lá do resgate, eu não sei se foi o Gaspar ou foi o Bertan que comentou, o calendário é mundial, né? Foi o Bertan que falou, a Copa do Mundo ela acontece após o encerramento da Campeonato Europeu. Então, não é uma questão de convicção. Se fosse uma questão de convicção, a FIFA talvez teria mudado a Copa do Mundo para dezembro. Ah, Luciano, mas espera aí, ela vai mudar agora, a Copa do Catar vai ser no final do ano. Aí é por uma questão específica, porque lá o clima é muito hostil naquela data que normalmente a FIFA faz as Copas do Mundo, né, que junho e julho. Aí passou-se para novembro em razão dessa questão, que não é o nosso caso aqui, né? Então é muito mais uma questão política. Acho que o calendário pode ser assim. A gente tinha aqui na nossa continente aqui o único país, né, que eu me lembro aqui, me corrija se eu estiver errado, que se adequava ao calendário europeu, é a Argentina, né? A Argentina sempre adotou o calendário europeu. Me parece que o campeonato de 2020, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, o campeonato de 2020 teve uma pequena alteração em virtude da pandemia. Daí parece que o calendário foi de janeiro a dezembro, o campeonato argentino. Mas o campeonato argentino é o único aqui da Conmebol que acompanha o calendário europeu. Então, é um pouco do que eu penso aí em relação a essa questão do calendário. Então, já que tu deu a brecha, né? Só antes de informar, foi o Gaspar que comentou sobre sobre a Copa do Mundo, e eu li uma opinião de um jornalista esportivo, que é o Rafael Reis, né, que eu meio que aderi à opinião dele, então eu trouxe um trechinho do que ele comentou, que ele fala que trazer tudo que dá certo na Europa para o futebol brasileiro realmente é uma tentação, mas ele explica que não adiantaria nada o Brasil adotar o calendário europeu se a Libertadores continuasse anual. Então, assim, tu tocou no assunto do estadual, de mudar o formato estadual, quem sabe os grandes entrar depois. Então, assim, muitos fatores tendem a não dar certo se a gente começar a seguir o europeu. Porque a gente teria que rever toda essa grade de campeonatos que nós temos. A gente tem estadual, nós temos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E fora o fator clima, que eu particularmente, como eu falei, eu não gostaria de jogar no verão, por mais que joga para as 6 horas da tarde, joga um pouquinho mais tarde. Eu, se eu fosse jogador, eu não gostaria de jogar.
O verão brasileiro ele é desumano, na verdade. Então, assim, eu acho, a minha opinião, que se trazer e tornar o calendário brasileiro europeu um grande problema. Essa é a minha visão. Mas já que eu não sei se mais alguém aqui da mesa quer complementar com alguma outra informação, porque eu também gostaria de dar a opinião dos nossos inscritos, né? O que eles acham? Será que é benefício trazer essa medida? Então deixem no comentário quem está vendo e assistindo esse vídeo, tá ok? Alguém quer mais... Matheus, deixa eu dar uma faladinha também. Claro. Eu só fiz a introdução e quero falar minha opinião mais aprofundada sobre o assunto, né? Para começo de conversa, a Argentina é o único país que faz o calendário europeu. O Chile tentou, mas não conseguiu. Voltar atrás, eu não sei o motivo, eu acabei não indo muito atrás, mas não deu certo. Motivos que fariam ser melhor para o Brasil adequar o campeonato brasileiro ao calendário europeu, eu tenho alguns aqui. O principal de todos é que tu vai conseguir, teria menos jogos, acaba tirando do calendário o estadual, né? Vamos começar pelo estadual, então. Tu tira o estadual e coloca o estadual só para equipes da Série C e Série D. Série A e Série B não joga. Série A e Série B joga um campeonato cheio, brasileiro, 38 rodadas, faz uma Série C e uma Série D para times menores, para não perder o dinheiro, conseguir ter um calendário um pouco mais cheio, e as equipes que não participam de divisão nenhuma terem algum campeonato para participar também durante o ano, né? Tá. E aí tu liberaria 17 vagas, 17 datas para os times principais do país, que é o que conta realmente, né? Com isso, nós teríamos a possibilidade de times brasileiros fazerem pré-temporada maior, porque o calendário seria menor. Poderia, e seria coincidente com o calendário europeu, os times, a pré-temporada brasileira com da Europa, e os times brasileiros poderiam fazer aquelas pré-temporadas com os times europeus grandes, Barça, Real Madrid, Bayern, Juventus, ganhando grande dinheiro e grande visibilidade. Conseguiria vender a marca lá fora também. Não ficaria só aqui nessa Copa Mickey aí da Flórida, que é quando consegue fazer essa coincidência de datas e de horários. O calendário europeu ele também tem uma outra coisa muito boa. Nas datas FIFA, nos amistosos, não tem jogos. Esse seria um ponto. As equipes não seriam prejudicadas nesses amistosos que acontecem vira e mexe entre as eliminatórias da Copa América. Outro ponto importante, no meu ponto de vista, é o fato de que teríamos menos jogos. Tira do calendário esse estadual, tem menos jogos. Quanto menos jogos, melhor a qualidade dos jogos. Tu desgasta menos o jogador, ele recupera mais fácil. O jogador ele tem que recuperar 48 horas parado para ele conseguir ter uma boa recuperação. Então, tu fica botando o jogo quarta a domingo, ele não vai recuperar nunca. Óbvio que na Europa tem semanas que ele joga quarta e domingo, tem, mas é exceção, não é sempre assim. Principalmente essa temporada agora por causa do Covid, né? Fazendo isso, a gente conseguiria tornar o nosso futebol com mais qualidade. Não sobrecarregaria os nossos jogadores. Tá sempre na mídia o pessoal reclamando, porque a intensidade do futebol europeu é maior que a do brasileiro. Mas é óbvio, os caras jogam bem menos do que aqui. Então essas pontuações tornariam o nosso futebol mais qualificado. Outro ponto o único ponto para mim que seria contra realmente é a questão do Mundial de Clubes, que seria no meio da temporada, e Libertadores, que seria no meio da temporada. Mas vocês acham realmente que o futebol brasileiro não mudaria o calendário do Sul-Americano? É a principal liga, gente, os principais times. Fora os times brasileiros, que são uns 8, 10, que são bons realmente, tem o Boca e o River ali que batem de frente, que são grandes, são gigantes na Sul-Americana. Inclusive, o River é um time que apoia a adequação ao calendário europeu. Então, tendo esses principais times, as principais ligas apoiando isso, o resto ia ser consequência. Nós iríamos ter a Sul-Americana, a Libertadores, tudo conforme o calendário europeu, certinho, começando em agosto, terminando em maio, junho. E outro ponto que o Gaspar falou que também é muito interessante é a questão da Copa do Mundo. Copa do Mundo, parou ali, vai, prepara, não sobrecarrega os jogadores, eles vão ter as férias, não vão ter, pronto. E outro ponto bem interessante também aqui é resguardar os times brasileiros. Toda
todo meio de temporada é um Deus nos acuda. Chega julho, agosto, junho, os times ficam no desespero que vão perder os principais jogadores e que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e acabam, renova para aumentar a multa rescisória, bota os pés pelas mãos para tentar garantir que ele fique, ou então perde o principal jogador e o time acaba perdendo rendimento. A gente sabe que a janela europeia é mais aquecida no meio do ano, então eles conseguindo manter isso aí, fazendo o time pronto, nascer ali em agosto, no meio do ano, em janeiro, na primeira temporada, eles não vão conseguir, não vão ir tão feroz para tentar atacar nossos times, até porque tem a questão do fair play financeiro, né? Eles não vão ter como gastar tanto, então eles se seguram mais. Então eu acho que só traria benefícios para o nosso futebol, elevaria o nosso nível do nosso futebol brasileiro e, consequentemente, a nossa seleção também teria jogadores melhores, mais preparados e acostumados a jogar num nível mais alto. E não teriam tanta dificuldade contra as outras seleções. Ô Berté, só então fazendo um parênteses aqui, tá? Eu concordo com basicamente tudo que tu falou, se a minha opinião inverteria se eliminássemos o estadual. Daí perfeito. Daí estadual é um câncer pra mim. Daí daria tranquilamente para se adequar ao campeonato europeu. Ao calendário europeu, aliás. Porque tirando o estadual, fica muitas datas livres. A gente deixaria o estadual, como tu falou, para time da série D e C, para manter a sua renda financeira, porque eles precisam muito mais do que times da série B e A. E para times que não tem divisão também, né? Para times que não tem divisão. Então, assim, tudo gira em torno do estadual. Agora, por que eles não querem acabar com o campeonato estadual? Essa é outra questão chave, né? E tu falou sobre o brasileiro, né? O brasileiro ficaria bacana. E muitos jornalistas esportivos, até eles estavam falando de o brasileiro voltar a ser uma mata-mata. Né? Tem essa outra questão, mas se voltar a ser mata-mata, também não vai ficar adequado ao calendário europeu. Que também o principal campeonato deles é por pontos corridos. Mata-mata já basta a Copa do Brasil, né? Então, mas... Que saudade num campeonatinho brasileiro mata-mata, hein? Dá saudade. Mas o que vocês acham? Então, vamos comentar aí sobre o estadual. Qual é a opinião? Por quê? Matheus, a questão de que não querem acabar com o estadual foi aquilo que eu disse. É política, né? Para sustentar as federações. Como é que tu vai sustentar as federações? Como é que as federações vão existir se não existir estadual? Se não existir competição dentro do estado? Não tem, elas vão se alimentar para 2, 3 que disputam, tipo aqui em Santa Catarina. Quantas equipes disputam os campeonatos nacionais? São quantas equipes? Não são todas as 10, 12 que disputam o campeonato catarinense, né? É metade delas que disputam os campeonatos nacionais, ou seja, nas séries B, A, B, C e D, né? Então é isso. Mas eu vou colocar a minha opinião aqui para vocês, tá? A questão da adequação, tá, do futebol, do calendário do futebol brasileiro ao futebol mundial, ao futebol europeu, para mim ela não é o ponto principal, ela não é o essencial, tá, para a mudança. Eu acredito que a mudança no futebol brasileiro é a organização, tá? A gente acabar com essa política e realmente organizar. Se vocês fizerem uma análise, nós temos hoje, são 4 divisões principais no futebol nacional, né? Série A até a Série D. São em torno de 80 times, né? Sendo que até a Série C, tá? O qual nós temos aqui, né, próximo aqui, o Criciúma, que disputa a Série C, nós temos jogadores ali que ganham, né, um salário, né, razoável, digamos assim. Dali para baixo, filho, é jogador disputando e ganhando salário mínimo, tá? Muitos clubes aí. Só que assim, ganhando salário mínimo para um calendário de 2 meses, que é o que eles disputam, tá, quando jogam um campeonato estadual. E o restante do ano, o que esses atletas fazem? O que essas pessoas fazem, cara? Entendeu? É Uber, é isso, cara. Então, não tem como profissionalizar o futebol se tu pensar só nos grandes. Não tem como fazer isso, entendeu? Então, é essa bagunça, entendeu? É essa bagunça para manter
as federações, para manter a política, para manter esses cargos, para manter tudo isso, entendeu? Então, assim, nessa situação de clima, isso é balela, isso é mentira, tá? Porque, assim, uma outra coisa, assim, para a gente tocar aqui, colocar para vocês como assunto, vocês acreditam que é interessante tu colocar um jogo de futebol às 22 horas, tá? Em São Paulo, tá? Por exemplo, um Corinthians e Palmeiras, às 22 horas de uma quarta-feira em São Paulo, cara, para 25, 30 mil pessoas ir lá assistir. Cara, em São Paulo, para tu andar de uma ponta, de um local a outro, andar 15, 20 quilômetros, demora mais de 2 horas, cara. Como é que uma pessoa, aqui em Criciúma, né, nós somos aqui em Criciúma, tu vai assistir o jogo de futebol às 22 horas, o jogo termina meia-noite, meia-noite e 15 e tu tá em casa. Agora em São Paulo, tu tá às 2 horas da manhã, mas o jogo começa às 10 horas porque a emissora de TV quer que comece às 22 horas. Então foi isso que eu comentei. Mas então, se o futebol fosse realmente organizado, ele poderia começar às 19 horas. Não é obrigatório o jogo começar às 11 horas da manhã, porque a TV não tem nada o que passar naquele horário e quer passar futebol, e aí bota os caras jogar no sol a pino. Entendeu? É a questão da organização. Então, se organizar realmente, independente se for o campeonato, se for na Europa, ou se seguir eles lá, ou fazer o que a gente sempre fez aqui, cara, o futebol vai ser melhor. Pontos que a gente tem que colocar, que o Bertan não pontuou ali, tá? Uma das dificuldades de a gente transformar o Campeonato Brasileiro, o calendário do Campeonato Brasileiro se adequar ao futebol mundial europeu, é a questão também dos patrocinadores. O patrocínio que os times recebem das empresas, né, o ano fiscal no Brasil, ele começa em janeiro e fecha em dezembro, tá? Então, quando uma empresa tem uma cota de marketing para colocar, ela tem dentro de um ano fiscal. Ela não começa o ano fiscal dela em agosto e termina em julho do ano seguinte, o que é diferente na Europa, tá? A grande maioria dos países, o ano fiscal começa em agosto, ou seja, começa no meio do ano e termina no outro meio do ano. Entendeu? Então, é uma dificuldade também. A gente também tem que pensar que os clubes vivem de patrocínio, né? Então, para uma empresa patrocinar, não é assim, entendeu? Não é. Quem trabalha na área comercial sabe disso. Entendeu? Então, é uma das situações. Mas o restante todo, cara, é simplesmente política, tá? É simplesmente política, porque tudo dá para ajeitar. Mas, assim, como falei para vocês, na minha opinião, se apenas organizar, tá? Tirar o campeonato estadual do formato que é hoje, tá? Com essa situação toda, e organizar, daria para fazer um futebol brasileiro muito legal. E esse negócio de ficar copiando os caras lá, cara, a gente já está copiando muito já, cara. Eu acho que não precisa copiar muito, não. Acho que tem um pouquinho manter a tradição. Os jogadores de futebol, um tempo atrás, cada time entrava no estádio, tinha foguetório, tinha balão, tinha criança entrava e não sei o que era, cada time entrava, fazia aquela festa toda. Aí depois começaram a seguir os caras europeus, ainda todo mundo de mãozinha dada, fileirado, todo mundo fazia fileirinho. Então, cara, perdeu-se, entendeu? Perdeu-se a tradição de muita coisa e a gente começa a copiar e não vai a lugar nenhum. Copiar a educação a gente não copia, né? Porque a gente tira fogos, a gente tira as crianças entrando no estádio, mas a briga aqui no futebol brasileiro entre as torcidas ainda existe, lamentável. Né? Em vez de a gente copiar a postura dos torcedores europeus, a gente acaba fazendo tudo ao contrário. Mas lembrando também que tem bastante briga na Europa, Matheus. Tem bastante briga. Não vou dizer que não existe, mas a gente observa, por exemplo, um clássico lá do Real Madrid e Barcelona pela televisão, quando tinha o estádio lotado, todo mundo bonitinho lá, sentadinho, de terno e tal, daí tinha aquela torcida mais com a camisa e tal. Agora tu vai pegar um clássico aqui, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, ou Fla-Flu, Grenal. Grenal mesmo não se fala. Então, a gente, como o Gaspar falou, tudo bem, a gente não deve copiar lá, mas algumas coisas a gente precisa se espelhar, né? Um fator esse da educação nos estádios, para mim, realmente a gente deveria se espelhar, mas concordo com tudo que o Gaspar falou também. Agora, em relação a tu falar que não gosta do estadual, eu já sou um cara mais tradicional. Então, assim, não é que eu quero acabar com o estadual, porque eu não quero.
Eu acho que o campeonato estadual é bem interessante para times grandes, até porque é meio que uma pré-temporada é dentro do estadual, né? Se com o estadual eles já chegam no Brasileiro e Libertadores capenga, imagina se tirar o estadual. Como é que eles vão jogar Libertadores? Aí eles preparam bem melhor, né, cara? Daí eles vão ter mais tempo pra preparar, vão chegar só voando, se eles né? fizerem uma preparação formada de amistosos. Mas Porque é o que é feito na Europa, né? Tanto porque que tem se for só preparação física, amistosos. jogo é jogo, treino é treino. Tem aquela, né? E eu acho assim, o estadual, além de ser bom pro jogador, ele parte naquele sentido de ter aquelas dança de cadeira, demissão de técnico, crise no futebol brasileiro, que isso pra mim é tradição, cara. Então assim, tirou o estadual, cara, quando o Flamengo joga o estadual, eu quero ganhar, velho. Eu quero muito ganhar, porque o estadual é que mostra quem é o melhor do estado. Então, pra mim, essa tradição não pode acabar. Vou dar a palavra pro Luciano. Fala aí, Luciano. O Matheus está falando com muita paixão aí, né? O Flamengo, Eu sou um cara tem que apaixonado. separar um pouco essa questão que é difícil, né? A gente meio que se envolve também, mas a questão dos estaduais aí, eu falei anteriormente, não sou favorável a tirar os estaduais, eu acho que tem que dar um jeito, né, dentro dessa organização. Que o Gaspar falou muito bem da questão da organização. A organização tem que ter. O problema também, quando falamos sobre dá para colocar um horário de jogo às 19 horas? Dá, mas os clubes são reféns também das emissoras de TV, porque lá concentra uma grande fonte de renda. Ô Luciano, parênteses, tu acha que uma Rede Globo vai deixar de passar novelinha das 7, novelinha das 8 e das 9 e deixar de passar o Big Brother? Não vai, né? Não, mas Matheus, então, por isso que eu estou dizendo. Exato. É uma questão de, tipo, os clubes dependem dessa verba para se manter, né? Muitos clubes dependem só exclusivamente dessa verba. Esse ano, com a explosão forçada, né, do público nos estádios, então diminuiu bastante a renda de muitos clubes. Claro, como até o Gaspar comentou, a gente não dá para colocar em foco isso os pequenos, que os pequenos também não, mesmo com a fonte de renda, eles não conseguem sobreviver, né? Que é muito pouco, às vezes sobrevivem só com a verba de TV. Então isso é uma questão política muito forte, que começa lá com as federações, tanto teria que, de uma certa forma, enfraquecer todo esse poder que as federações têm, para os clubes realmente poderem decidir como seria a organização do calendário, dos estaduais, para que tivesse mais coerência nessa organização. Se isso não acontece, cara, não tem como fazer, por mais que tu queira organizar, alterar o horário, mudar o calendário para um calendário europeu, se não conseguir enfraquecer como são organizadas hoje as federações dos estados, não vai conseguir ir muito longe. Eu queria lembrar ali que o Gaspar citou uma situação que eu achei muito interessante, que é a questão dos clubes pequenos aí, que o cara fica empregado 2 meses, né? Ganhando salário mínimo e tal. Tem casos de colegas, né, que não jogam estadual e preferem jogar amador. Porque amador tu tem a mesma fonte de renda ou superior o ano todo, né? Ou superior, é importante destacar. Tem atletas que jogam amador que ganham mais do que no profissional, lá na Série D, E. Então, por isso que é uma questão de organização, né? É aquela eterna briga, né? Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Então, é difícil equacionar tudo isso, né? Para que se tenha essa organização. Mas, e agora, voltando lá atrás também, falaram na questão de não perder a identidade do futebol, né? Do nosso futebol nacional, que muito se perdeu aí com a questão de copiar ou não. Eu acho que se adequar ao que está bom, cara, eu acho que tem que fazer, porque assim, o único prejudicado com a questão do calendário é o futebol brasileiro aqui, o futebol sul-americano. Nós somos prejudicados, principalmente os grandes clubes, porque enquanto os grandes clubes europeus estão de férias,
os grandes clubes aqui estão no meio de temporada, então só prejudica os grandes clubes aqui. Claro, a essência do futebol brasileiro ela precisa acontecer, precisa ter, mas isso também às vezes é uma certa teimosia, né? Que se pare aí os nossos treinadores que ficaram muito batendo na tecla aí, que são bons e podem e não querem evoluir, e daí uma outra situação que querem se manter no cargo, que o nosso futebol ele deixou de ser um futebol gostoso de se ver, né? É um futebol muito mais pragmático nos dias de hoje. É isso aí. Então, beleza, pessoal. Eu acho que o que nós podemos levar em consideração nessa mesa virtual de hoje, neste programa, é que pedir uma organização melhor, uma atenção maior das federações para a competição, dentre outras coisas, é o mais indicado. Tirar ou não tirar o estadual, opiniões vão divergir o tempo todo. Então, a grande questão é essa: organização melhor por parte das federações, imprensas e por aí vai. No mais, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, compartilhem este vídeo e eu estou encerrando este programa já dando o meu abraço, como eu sou o cara apaixonado, a todos vocês inscritos do canal e aos integrantes da mesa. Valeu, rapaziada, valeu Gaspar, valeu Bertan, Luciano, tamo junto e até o próximo programa.